Mas afinal, quanto custa viajar para Disney? Quanto eu vou gastar com passagem aérea, hotel e ingressos? Bom, se você quer ir para Orlando ou já está planejando a sua viagem, provavelmente você já se fez essa pergunta. Então fica comigo pelos próximos minutos que eu vou te mostrar tudo isso no detalhe. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal e ativar aquele sininho de notificações. Assim você vai ficar sabendo de todos os vídeos novos que eu postar por aqui. Eu sou o Daniel, já viajo para Orlando há mais de 11 anos e sou apaixonado por esse lugar incrível. Todo dia eu recebo várias perguntas nas redes sociais, mas a que mais aparece, ou pelo menos uma das que mais aparecem é: Daniel, afinal, quanto custa viajar para Orlando? Se você tem essa dúvida também, fica comigo nesse vídeo, porque a partir de agora eu vou te mostrar essa resposta no detalhe. Confere comigo. Se você tem o sonho de conhecer a Disney ou está começando agora o planejamento da sua viagem para Orlando, então provavelmente você já se fez essa pergunta. Afinal, quanto custa viajar para a Disney? Quanto custa ir para Orlando e realizar o meu sonho? Hoje eu vou te mostrar isso de uma forma bem detalhada e muito prática também, para você conhecer valores, para você entrar em contato com valores e saber quais são algumas estratégias para economizar e poder reduzir esse custo e realizar assim o seu sonho. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que eu quero te passar é uma estratégia minha de separação de orçamento. Na verdade, eu costumo dividir o meu orçamento de viagem em 3 categorias diferentes. Isso vai fazer com que você tenha mais assertividade no cálculo do seu orçamento de viagem e vai fazer com que você tenha mais facilidade também e ele se torne mais dinâmico, fique mais fácil de você organizar tudo separando nessas 3 categorias. Então, por exemplo, quais são elas? A primeira delas é os custos antes da viagem, depois eu separo em custos durante a viagem, como o próprio nome diz, é o que você vai gastar antes de viajar e o que você vai gastar durante a viagem. E eu ainda separo numa terceira para facilitar ainda mais o controle financeiro, que são os gastos pessoais, que nada mais são do que as minhas compras pessoais. Vamos olhar o que entra em cada uma dessas 3 categorias. Bom, ali nos custos antes da viagem a gente tem a passagem aérea, a hospedagem, o custo com aluguel de carro, os ingressos dos parques, né, os tickets, e aqui são os parques temáticos, mas pode ser outros tickets também, como por exemplo, vou assistir um jogo da NBA, entra aqui em tickets também. Seguro saúde e o chip 4G. Bom, todos esses custos, eu recomendo muito que você tenha eles antes de viajar. Na verdade, alguns são praticamente obrigatórios. Como, por exemplo, a passagem aérea. Você precisa investir numa passagem antes de entrar no avião e ir para Orlando. Isso está muito claro. Então, na verdade, você tem que considerar isso antes. Então, por que é legal você dividir isso? Porque é algo que você vai pensar antes da viagem e não lá durante. Porque às vezes a gente confunde um pouco os orçamentos. A passagem aérea, por exemplo, você pode comprar no cartão de crédito. O custo com alimentação, talvez você tenha que comprar dólar para levar em money, em cash. Então, são coisas diferentes. Quando você separa, você ganha mais facilidade, né, em visualizar isso e controlar melhor o seu orçamento. A hospedagem é algo que obrigatoriamente você tem que comprar aqui no Brasil antes de viajar. Quando eu digo obrigatório, eu estou dizendo de um ponto de vista legal também, tá? Muita gente, muitos vão se identificar agora que estão vendo esse vídeo, muita gente que já foi parada na imigração americana, ali durante aquela entrevista que é normal para entrar no país, muitas vezes algum agente já pode ter te pedido, por exemplo, o comprovante da passagem aérea e da hospedagem. Então eles querem ver, por exemplo, se você de fato tem uma data para entrar e uma data para sair do país através do ticket da empresa, da companhia aérea, e também querem ver se você tem onde ficar naquele período que você está falando que vai fazer turismo ali no país. Então é imprescindível que você, ao entrar nos Estados Unidos, já esteja ali com um comprovante de hospedagem, para você poder comprovar onde você vai ficar. Ah, não vou ficar no hotel, vou ficar na casa de um amigo. Então você tem que ter uma carta desse amigo declarando isso, enfim. Tem que ter essa documentação, tá? Mas considerando que você vai ficar no hotel ou numa casa, esse é um custo que você tem que ter antes, então. O aluguel de carro também, não é obrigatório. Você pode alugar um carro somente lá em Orlando, assim que chegar no balcão das companhias que fazem a locação de veículo. Mas eu não recomendo que você faça isso. Além de você perder tempo, você vai estar cansado, acabou de chegar, acabou de descer de um voo longo, enfim, já poderia estar tudo resolvido. Além disso, é mais caro você alugar lá na hora. É muito melhor você já sair do Brasil com isso contratado. Tickets dos parques nem se fala. Muito mais fácil, muito mais prático e seguro você viajar já com os tickets comprados, tá? Quando eu falo com os tickets comprados, não se preocupe em ter que levar ingresso, em perder isso. Geralmente hoje é tudo por e-ticket, né? Que são os vouchers eletrônicos que você vai imprimir, vai levar, vai guardar ali no seu e-mail para trocar lá na bilheteria, enfim. Cada empresa que vende tickets trabalha de uma forma, mas eu não vejo mais ninguém vendendo o cartãozinho de ingresso no parque. O que acaba sendo inseguro, que você pode perder isso, depois chega lá, não tem mais o ingresso, tem que comprar de novo, né?
Mas enfim, falando de custo, compre isso antes e leve com antecedência. Seguro-saúde nem se fale, não entre num avião para sair do país sem ter contratado um seguro. Não faça isso com você e com a sua família. É super importante que você tenha esse resguardo, tenha essa tranquilidade de viajar estando segurado. O seguro-saúde é o seu convênio médico fora do Brasil. E o chip 4G, que obviamente não é obrigatório, mas eu sempre recomendo porque você tem muitas facilidades e vantagens quando você sai do país levando com você a internet. Então eu vou dar um exemplo, tá? Se você compra um chip 4G aqui no Brasil, você já pode colocar ele no seu celular dentro do avião. Assim, quando você chegar em Orlando, é só ligar o celular, ele já vai reconhecer a rede, vai baixar a internet ali no celular e você já pode sair do aeroporto, por exemplo, dirigindo o seu carro alugado usando o Waze, que é um aplicativo que todo mundo gosta no Brasil, todo mundo sabe usar. E funciona super bem nos Estados Unidos. Então isso é muito mais prático do que usar o GPS da locadora do veículo e geralmente, não é uma regra isso, geralmente as locadoras cobram uma parte e por dia o aluguel do GPS. Então você vai economizar, inclusive nisso, levando o chip 4G. Bom, esses são os custos antes da viagem, são custos que você vai ter no Brasil antes de embarcar. Agora, quando chega em Orlando, você tem outros custos que você vai ter que se subsidiar enquanto estiver lá. Então, por exemplo, vai ter que comer, tem custo com alimentação, café da manhã, almoço, jantar, tudo entra aqui. Custo com estacionamento, combustível e pedágio, se você alugar carro. Então, se você aluga o carro e vai no parque de carro, você vai ter que pagar o estacionamento. Custa $22 por dia, a média de custo de estacionamento. Você vai ter que colocar o combustível no veículo e vai ter que pagar pedágio também. Ah, mas eu não vou sair de Orlando, não vou para Miami, não vou para as praias, não vou para Tampa, vou só ficar em Orlando. Mesmo assim, alguns trechos urbanos aí em Orlando, você às vezes precisa pagar pedágio para se deslocar de um lugar para outro. São pedágios de $1, $1,25. Acho que o mais caro que eu já vi foi $2 ali na região. Então você não vai gastar muito com isso, com certeza, são poucos pedágios que você vai utilizar. Mas é algo que você tem que ter no seu radar e isso é um custo que você vai ter durante a viagem, tá? Então deixe isso aí no seu radar. E finalmente os gastos pessoais, que na verdade são as compras. Então você vai comprar roupas, vai comprar maquiagens, vai comprar brinquedos, vai comprar calçados, eletrônicos, laptop, tablet, iPhone, tudo isso vai sair então dos gastos pessoais. São custos que você vai ter durante a viagem, é claro, mas fica muito mais fácil você controlar isso em outra categoria de gastos pessoais para que isso não se misture com coisas obrigatórias, como alimentação, estacionamento, combustível e etc. Ok? Então essas são as categorias que eu costumo dividir, muito mais fácil de controlar dessa forma. Bom, vamos dar uma olhada agora então efetivamente quanto custa cada um desses itens numa viagem para Orlando. Para isso, eu já preciso dizer para você o seguinte: todos os valores que nós vamos ver são valores que estão relacionados a um perfil que eu tracei para fazer essa simulação. Que perfil é esse, Daniel? O meu perfil estou simulando então uma viagem para 2 pessoas, viajando no mês de outubro de 2018, e nesta data que eu estou gravando esse vídeo, o dólar turismo a 4,22. Espera aí um pouquinho então. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mínimo aqui eu já tenho 3 critérios que vão influenciar no preço da minha viagem para Disney. De acordo com esses 3 critérios, o preço pode ser mais caro ou mais baixo de um dia para o outro. Então assim, eu estou simulando para 2 pessoas. Se você vai sozinho, se você vai com 5 pessoas, vai mudar o preço para você. Estou simulando uma viagem em outubro. Se você vai em janeiro, com certeza vai ser mais caro, porque é alta temporada. O dólar na data que eu estou fazendo a simulação está a 4,22 a cotação. Pode ser que no dia que você vai fazer a sua compra da passagem aérea seja 4,10. No dia que você vai fechar a hospedagem seja 3,90. Enfim, isso varia bastante, ou pode ser mais caro também. Então tudo isso vai influenciar no custo, ok? Então baseado nesses 3 critérios, 2 pessoas outubro e a 4,22, nós vamos olhar agora o custo de cada um desses itens, simulando então 7 noites. Vou viajar durante uma semana, que é mais um critério, tá? Vamos lá então, a passagem aérea para esse período saiu aqui a R$ 5.713, 2 pessoas, fazendo um voo direto de São Paulo para Orlando. Lembra que eu falei para você agora que eu considerei 3 critérios que variam, que é o número de pessoas, número de pessoas, o mês e a cotação do dólar? Olha, já tem mais 2 critérios aqui agora para colocar nesse bolo e isso vai influenciar na variação do preço da sua viagem, que é o quê? A quantidade de dias que você vai ficar e também o local de saída aqui no caso da passagem aérea. Uma passagem saindo de São Paulo é um custo, saindo do Rio de Janeiro é outro, saindo de Belo Horizonte é outro.
Enfim, cada lugar vai ter um preço diferente, tá? Então, saindo de São Paulo, 2 pessoas, voo direto, 5.713. Essa é outra coisa que varia. Se você vai fazer um voo direto, vai ser mais caro. Se você vai fazer um voo com uma escala, é mais barato. Com 2 escalas, 2 paradas, geralmente, não é uma regra, geralmente é mais barato ainda. Então, tudo isso são critérios que você vai calculando ali para mexer nesse preço que eu estou passando, tá? Então, não tome isso como algo definitivo, é uma referência. Bom, hospedagem, então, no hotel de categoria média, não é o mais barato, também não é o mais caro, saiu a 2.642. Um aluguel de carro por 7 dias, retirando e devolvendo no aeroporto de Orlando, e é um carro de categoria sedã médio. Um sedã médio que é um custo intermediário, está saindo a 1.447. Os tickets dos parques, estou considerando aqui 4 dias de Disney, os 4 parques temáticos da Disney, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, e os 3 parques da Universal. Universal Studios, Universal Isle of Adventure e também o Parque Aquático, Volcano Bay, tá? Então são esses 7 parques aqui, saiu 6.815. O seguro saúde, R$ 355,00 o custo para 2 pessoas. E aqui eu tenho, então, por exemplo, uma cobertura de $30 mil nesse seguro. Poderia ser mais caro, mas uma cobertura maior também. Optei aqui pelo de 30 mil. Chip 4G, está saindo a R$ 210,00 o período de 7 noites. 7 dias, perdão. Na final dá na mesma. E aí a alimentação, tá? A alimentação aqui é uma coisa que pode variar demais, tá? Eu calculei aqui na média R$ 3.146. É um valor médio entre 40 e 50 dólares, tá? Isso varia muito porque se você for tomar café da manhã todo dia no hotel, comprando as coisas no Walmart, vai sair mais barato do que se você comer na rua todos os dias seu café da manhã. No IHOP, no Denny's, no McDonald's e outros lugares que servem café da manhã também. Se você almoçar todos os dias nos restaurantes dos parques, vai sair mais caro do que se você levar um lanche um dia. Se você comer em restaurantes table service, que são aqueles que você senta e é atendido por um garçom, vai sair mais caro do que se você comer nos quick service, que são aqueles restaurantes que você vai até o balcão, pede a comida, você só é atendido ali no balcão mesmo, acha uma mesa, senta e come. É mais barato do que ser atendido por garçons e que inclusive cobram gorjeta, tá? Então veja como varia, são várias possibilidades. Então isso é um preço médio, 40 a 50 dólares por dia por pessoa, deu R$ 3.146. Estacionamento, R$ 650. Daniel, mas é muito caro, R$ 650 de estacionamento. Pois é, estou considerando aqui então os 7 parques a 22 dólares. Chegamos a R$ 650. Como é que eu faço para reduzir isso? Vou te contar daqui a pouco. Combustível, R$ 253. Isso aqui é mais ou menos o que gasta um carro sedã médio para uma semana. Lembrando que combustível é barato em Orlando, tá? Só que aqui eu estou multiplicando tudo por 4,22, que é o dólar do dia. Se lá na sua viagem, se você comprar o dólar, por exemplo, a 4,10, a R$ reais, vai ficar mais barato que esses 253. Se você for comprar, se você for pagar esse combustível no cartão de crédito, lá em Orlando, eu não vou comprar dólar para pagar combustível, vou pagar no cartão de crédito. Então não vai ser nem 4,22 nem 4,10, a gente não sabe quanto vai ser, porque tem que esperar o fechamento da fatura do seu cartão de crédito para saber a cotação do dia. E o pedágio ali, R$ 60 é um custo de pedágio, passando por locais principais ali durante uma semana, que é o período da minha viagem, tá? Compras em geral, 0. Por que 0? Não vou comprar nada? Não, não é isso. É porque isso é muito pessoal. Então, por exemplo, eu poderia simular aqui o preço de um iPhone, mas você não está interessado no iPhone. Ou eu poderia simular aqui o preço de um PlayStation, mas você não quer o PlayStation. Você vai comprar tudo em roupas e calçados. Então, para não ficar muito forçado e fechado nos meus gostos pessoais, eu deixei zerado. Então, a gente está tendo aqui um custo de viagem, tirando compras, de R$ 21.294. Se é caro ou é barato, de novo, isso daqui é um perfil de viagem para 2 pessoas, 7 noites. Em outubro o dólar é 4,22. Tem muita coisa que faz esse negócio mudar. Tem tanta coisa que faz esse preço mudar e influencia nisso, que, por exemplo, eu posso mostrar para vocês agora que eu seguramente poderia desconsiderar esses valores nesse momento e refazer os meus orçamentos baseado em outros critérios. Então, olha só, o mesmo orçamento para o mesmo período, o mesmo número de pessoas, com o mesmo dólar, eu consegui economizar aqui de 21 para 17 mil reais. Isso representa uma economia total de 3.952 reais. Aí você deve estar se perguntando, Daniel, como é que você conseguiu tirar quase 4 mil reais de um orçamento, considerando o mesmo número de pessoas, mesma época, mesmo dólar, mesmo tudo?
Como eu disse para você, tem muitas coisas que variam e você pode sempre encontrar a alternativa mais barata. Exemplo, a passagem aérea custava 5.713 voo direto. Eu simulei o voo com uma escala e o voo com uma escala saiu 5.122. Já é uma economia ali de praticamente R$600 só para fazer uma parada de 2 horas numa escala no México. Eu cotei aqui, por exemplo, pela Aeroméxico, que é a companhia mais barata nessa data que eu estou fazendo a cotação. Não é a minha preferida, tá? Mas é a mais barata. Hospedagem, de 2.642 por 2.423. Como é que você conseguiu reduzir aí R$200 de hospedagem? Simplesmente eu procurei em outro site, comparei preços. Em outro lugar estava mais barato, consegui reduzir isso. O carro, de 1.447 por 774. Como é que você conseguiu reduzir pela metade o custo do carro? Eu olhei num site onde eu comparei várias companhias diferentes por o mesmo período e o mesmo veículo e consegui achar um orçamento 50% mais barato do que aquele primeiro que eu vi. Então o que eu quero dizer para você com tudo isso? Quero dizer para você que existe sim a possibilidade de você sempre reduzir um preço que você recebeu. Por isso, eu sempre recomendo que você faça sua cotação você mesmo, que você monte sua viagem você mesmo, porque as chances de você conseguir economizar em pelo menos 2 ou 3 itens vão te ajudar no final a economizar muito dinheiro, e esse dinheiro ou vai permitir que você realize o seu sonho, ou então você pode de repente pegar a economia que você fez num carro, num hotel, numa passagem e empregar nas compras e realizar o seu sonho de comprar um notebook, um MacBook, por exemplo, que é caro pra caramba no Brasil e lá é mais barato, ou comprar um iPhone, ou comprar, enfim, maquiagens, roupas, calçados, coisas que de repente você ia comprar em menos quantidade porque gastou demais na viagem, tá? Então é isso, existe sim sempre uma forma de você economizar, e esse é o custo referenciado para 2 pessoas nessa data da cotação, saiu mais ou menos nessa faixa. O que eu vou te convidar agora? Vou te convidar a refletir qual é o seu perfil de viagem e quanto custaria a viagem dos seus sonhos. Afinal, o quanto você vai gastar em sua viagem é algo totalmente exclusivo. A viagem do Daniel tem um preço. A viagem de você que está me assistindo aí agora tem um outro preço. Porque você tem a sua quantidade de pessoas, você tem a sua data de viagem, você tem os seus gostos pessoais. Eu só vou com voo direto, eu não quero fazer escala. Você vai fazer a cotação para isso. Eu quero ficar num hotel que tenha piscina, ou eu quero ficar num hotel que seja do lado do outlet. Você vai ter o preço exclusivo para atender essa sua necessidade. Olha, eu vou ficar num hotel, Daniel, que tem o transfer para os parques, então eu não vou ter aquele custo, por exemplo, com os estacionamentos dos parques, que tinha dado R$650. Se você conseguir ficar num hotel desse, você já vai então limar esse custo de 650 do seu orçamento. E por aí vai. Então assim, faça o seu orçamento, eu te convido a fazer esse exercício, a procurar, a pesquisar, e com certeza você vai achar aquele orçamento de viagem que cabe no seu bolso, e assim você vai poder ou realizar o seu sonho de conhecer Orlando, ou então voltar mais uma vez para esse lugar que é tão maravilhoso, essa terra da magia, que é um lugar incrível que a gente tanto gosta. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu like e não esquece de compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que tem o sonho de conhecer a Disney, ou então que de repente já está planejando uma viagem para Orlando. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito essa pessoa também. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, todo vídeo novo que eu postar, você já vai ficar sabendo em primeira mão. Então por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!